Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador ocorrerão grandes reviravoltas. Isso porque Pilar acabará tendo uma conversa com Diego e Samuel flagrará. O rapaz assim ficará furioso com a cena. Além disso, Isabel salvará Gebo, enquanto Leopoldina se entenderá com Augusto. Mas Leopoldina não será a única a voltar atrás. Isso porque Teresa pedirá desculpas a Luísa e Dom Pedro também fará o mesmo. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumo das novelas no tempo do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de qual cidade e estado você é e me diz o que tem achado da representação de Dom Pedro II. Acham que está coerente com os fatos históricos ou está fugindo muito? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador estará cheia de grandes reviravoltas. Isso porque a princesa Isabel passará por um grande sufoco na Câmara dos Deputados ao submeter o seu casamento com Gastão à aprovação dos deputados. Porém, a jovem se revoltará com uma lei proposta por Tonico Rocha. Mas ao mostrar a sua indignação pela revogação do tráfico negreiro, isso dará mais força a Gebo e seus companheiros, que também estarão no local para lutar contra as injustiças de Tonico Rocha. Mas o deputado mau caráter ainda aprontará mais uma para cima de Gebo e seu grupo. O corrupto dirá à princesa que o capoeirista é o responsável pelo atentado a Pilar, quando, na realidade, a culpa é de um de seus cúmplices. Mas querendo limpar a sua barra, o maluco ainda se insistirá que a culpa é de Gebo. O homem ainda armará uma grande confusão que deixará a vida da futura imperatriz em risco. Mas, para a sorte de Gebo, Isabel não acreditará em uma palavra sequer de Tonico Rocha. Assim, no meio da confusão, o vilão fará de tudo para colocar as suas garras em Gebo novamente. Mas o rapaz acabará sendo protegido por Isabel, que salvará a vida de seu amigo de infância. Enquanto isso, na Quinta da Boa Vista, a fúria de Teresa irá se aplacar. Após ter enxotado Luísa de sua casa com direito a xingamentos e muitos chiliques, a imperatriz do Brasil voltará atrás em sua decisão. A mulher se sentirá mal pelos últimos acontecimentos, mas o motivo crucial para que a imperatriz mude de ideia será o pedido de perdão de Pedro e de Isabel. A jovem, que terá se afastado de sua mãe após a confusão, confessará à sua progenitora que se sente culpada pela expulsão da preceptora. Assim, para não ficar mal diante de seus familiares, Teresa convocará Luísa para sua residência e conversará com a mulher, para que ela restabeleça suas funções como preceptora das princesas. Mas Teresa não será a única a ter uma conversa sincera com Luísa. Isso pois Dom Pedro seguirá os passos de sua esposa e acabará pedindo perdão à sua amante mais uma vez. Luísa, que ficará revoltada com o descaso de Dom Pedro II após ter sido escorraçada do palácio por Teresa Cristina pelo homem não ter interferido. Agora, ainda muito incomodada, a condessa irá discutir a relação com o monarca, que confessará amar a sua esposa. Com a amante de volta ao palácio, o monarca acabará tendo que dar explicações à mulher pelos motivos de não ter intervido na grande confusão entre ela e Teresa. Pedro confessará que falhou com a mulher porque deixou Teresa expulsá-la, mas que falhou muito mais com a imperatriz, porque durante todos estes anos não teve o cuidado que ela merecia. A atitude dela foi de desespero.
Pedro confessará isso diante de Luísa. Mas as palavras do monarca para a condessa acabarão piorando ainda mais a situação. Isso porque a mulher não engolirá as desculpas de seu amado. Luísa, então, ficará incrédula diante das palavras de Dom Pedro e indagará se ele, então, apoia o que Teresa fez com ela. Mas a mulher ainda não terá ideia de que Pedro se desculpou com a imperatriz por sua infidelidade. O homem, então, negará, mas dirá também que este é o grande problema. Isso porque ele foi capaz de demonstrar o seu amor por Luísa, mas nunca fez o mesmo ou se dedicou tanto assim a Teresa. A ficha de Luísa, então, finalmente cairá, e a mulher ficará revoltada com seu amante ao ouvir de Dom Pedro que ele ama Teresa. Ela, então, exigirá que seu amado pare de dizer isto, pois não suporta ouvir. Mas Pedro dirá ainda que todos estes anos só fez a imperatriz sofrer. Luísa, ainda incrédula diante das falas do imperador, o indagará se ele pensa que foi fácil para ela também. Para completar, ela ainda dirá que ela também se sentiu mal por todos estes anos, e ainda tendo que encontrar quase que diariamente a imperatriz. Ela ainda dirá que fazia de tudo para não encarar a mulher nos olhos. Ao perceber o nervosismo de Luísa, Dom Pedro tentará colocar panos quentes na discussão, ao se declarar para ela também. Mas a condessa de Barral já estará enfurecida e dirá que nunca desrespeitou o lugar dela, mas que agora parece que Pedro está arrependido do amor que viveram. Porém, infelizmente para ela, o amor que ela ainda sente por Pedro é o mesmo. O monarca também afirmará que sempre a amou da mesma forma. Pedro tratará Luísa de forma carinhosa e a mulher bancará a culpada. Ela dirá que não fica confortável com o sofrimento da imperatriz. Ela ainda dirá que deveria ter evitado que isto chegasse às vias de fato. Apesar do clima de arrependimento pairar no ar, os dois darão uma breve pausa na discussão e se beijarão. O momento romântico, porém, durará muito pouco, já que a condessa voltará a falar sobre a mulher do imperador. Ela então revelará que não gosta de ouvir Pedro dizendo que ama Teresa e pedirá para que ele nunca mais diga isso em sua frente. Mas o monarca acabará entregando que o casamento fez dele um homem, que Teresa lhe deu 4 filhos e que perderam 2, e que essa perda os une. O homem ainda dirá que só eles podem se consolar, e nestes momentos ele sente que ama muito Teresa. Luísa, no entanto, não gostará nem um pouco de ouvir a declaração de Dom Pedro II e cairá no choro. A mulher, então, indagará sobre a perda do filho deles e ainda perguntará se foi menos triste para ele, já que ela ainda assim se sacrificou para ficar ao lado do homem. Luísa revelará que está longe de seu marido e de seu filho por causa de Dom Pedro. O pai de Isabel tentará acalmar a mulher, mas já será tarde demais. Luísa, então, dirá que é justo Pedro querer se reaproximar de sua esposa, já que o tempo de Luísa com ele está acabando. O imperador, então, se ajoelhará diante de Luísa e dirá que são 2 amores diferentes, mas que é um homem feliz e agradecido por isso. Ele dirá que já pediu perdão a Teresa e agora que pede a Luísa que o perdoe. Ele dirá que precisa disso. O homem dirá que ao lado de Luísa ele conheceu o verdadeiro amor. A mulher ficará mexida com as palavras de seu amado e acabará mais uma vez perdoando Pedro. Mas após a sua briga homérica com Luísa, Dom Pedro ainda terá outros problemas para lidar. Isso porque o homem estará preocupado em relação ao casamento de Isabel e Solano Lopes. O imperador estará com a pulga atrás da orelha e dividirá os seus pensamentos com a imperatriz Teresa. Mas as suas preocupações não estarão sendo em vão,
Isso porque Nino conseguirá provas que Solano visitou o imperador e acabará contando este fato a Tonico Rocha, o que dará mais munição para o deputado mau caráter. Enquanto isso, Leopoldina estará cada vez mais próxima de seu grande amor Augusto. A jovem que anteriormente sofreu com a rejeição do rapaz, agora finalmente estará nos braços do príncipe. Após um passeio que terminou em tragédia, onde uma jaca caiu na cabeça de Augusto, os pombinhos finalmente irão se entender. Augusto, para brincar com Leopoldina, até mesmo fingirá uma amnésia e fará um gracejo para a amada. Desesperada com a situação da jaca, o rapaz acordará depois de muito tempo e Leopoldina indagará o amado se ele perdeu sua memória. Em seguida, ela perguntará em como ele fará para voltar para casa desmemoriado. Mas diante do desespero de sua amada, Augusto não conseguirá conter o riso. Assim, logo dirá que nenhuma jaca o faria esquecer de Leopoldina. A herdeira de Teresa Cristina, no entanto, não gostará da brincadeira. Mas o rapaz então revelará que estava apenas brincando, mas tudo o que disse a ela era sincero. Ele ainda dirá que gostaria muito de esquecer quem ele é, só para olhar para Leopoldina como se fosse a primeira vez. A princesa então questionará o que seria diferente na relação deles se o acidente tivesse sido mais sério. Ele dirá que não teria uma família e seria livre para viver esta paixão e tomar Leopoldina nos braços. Augusto, após sua declaração, aproveitará para beijar a mocinha. Mas apesar do clima alegre entre os pombinhos, o casamento com Augusto estará longe de acontecer. Apesar de haver amor entre os dois, Leopoldina enfrentará um empecilho para conseguir se casar com seu amado. O relacionamento dos nobres será colocado em risco pela mãe do príncipe. Gananciosa e interesseira e sendo capaz de tudo para que seu filho se torne o próximo imperador, a mulher não autorizará a união do rapaz com Leopoldina, a filha caçula de Dom Pedro II. Enquanto isso, outro relacionamento estará por um fio. Após Ayla ter chantageado Pilar, a médica será obrigada a mentir para o grande amor de sua vida e assim romper o seu noivado com Samuel pela segunda vez. No entanto, o rapaz não engolirá isso, pois não conseguirá ver motivos para que Pilar termine com ele. Desconfiado, o engenheiro acabará desabafando com Mauá, que insistirá para que Samuel pressione Pilar, para que assim o rapaz descubra toda a verdade. Samuel então acabará seguindo os conselhos de seu amigo. No entanto, ao chegar para falar com sua amada, ele não terá uma surpresa nada agradável. Samuel se morderá de ciúmes ao ver Diego com Pilar. O engenheiro acreditará que a mulher por quem é apaixonado o trocou pelo advogado, mas não desconfiará de que Zayla está por trás do término de seu romance. Tudo ocorrerá quando Pilar for jantar com o novo hóspede do hotel de Quinzinho. Ela então acabará desabafando com Diego sobre como seu dia foi horrível e ainda dirá que nunca se sentiu tão mal assim na vida. O homem então a indagará o que terá acontecido. Ela então responderá que rompeu com Samuel e isto a está a matando. Bem, neste momento, Samuel chegará no local em busca de Pilar, mas a flagrará em uma conversa próxima com Diego. Ele então acreditará que foi trocado pelo novo pretendente e partirá para cima da mocinha e de Diego. Sem papas na língua, Samuel perguntará se ela está de caso com Diego. A médica negará qualquer envolvimento com o advogado, mas isto não convencerá Samuel. O rapaz então dirá que entrou pela primeira vez no cassino de Quinzinho e ele logo vê esta cena. Vê Diego cortejando Pilar. A jovem, por sua vez, afirmará que não é mais noiva de Samuel. Na intenção de colocar panos quentes em cima da confusão e contornar o término, Samuel pedirá para conversar com a mocinha a sós.
Mas apesar das investidas, Pilar deixará claro que não há mais nada a ser dito. E Diego, por sua vez, pedirá para que Samuel deixe a mocinha em paz. Possesso com a intromissão do advogado, Samuel empurrará o rapaz para longe, que cairá. Ao ver a cena e perceber como Samuel está nervoso, Pilar pedirá para que ele veja o que fez com Diego. Em seguida, dirá que ele está fora de si e exigirá que ele vá embora. Diante do pedido de sua amada, Samuel ficará incrédulo. Com o coração partido, o rapaz imediatamente sairá do cassino de Quinzinho. Mas Ayla ainda se meterá na vida de Pilar e Samuel mais uma vez. Ao ver que Samuel ainda não desistiu da médica de uma vez por todas, a princesa da pequena África insistirá para que Pilar se mantenha ainda mais longe do rapaz. Assim, a víbora chantageará a médica para que ela arrume um namorado e assim faça Samuel perceber de uma vez por todas que o romance dele com Pilar foi para o espaço. Mas apesar de todas as tramóias, a máscara da princesa da pequena África estará prestes a cair. Isso pois Cândida será quem arrancará. A rainha da pequena África estará desconfiada de que a herdeira terá sido a responsável pela separação de Pilar e Samuel, e ainda pegará a jovem no pulo mentindo. Indignada, a mulher de Olu e rainha da pequena África acabará rogando uma praga contra a própria filha. A vilã chegará no ateliê de Madame Lambert atrasada, pois terá ido atrás da médica para pressioná-la mais uma vez. Ao chegar, sua patroa indagará se isto é hora de estar no local. Além disso, a mulher revelará que teve que abrir o ateliê sozinha. Em seguida, ela perguntará onde Zayla estava. Ao perceber as reclamações da dona do estabelecimento, Zayla se desculpará com a madame e inventará uma mentira cabeluda dizendo que sua mãe passou mal. Porém, como mentira tem perna curta, pouco tempo depois Cândida surgirá no local para o desespero de Zayla. A jovem ficará atônita ao ver a sua mãe e indagará a mulher o que ela está fazendo ali, pois ela tinha que estar em sua casa descansando. Ao ver Cândida, Madame Lambert sairá da sala e perguntará a Zayla se a mulher não estava doente, por isso o motivo de seu atraso. Mas Cândida ficará furiosa ao ver que sua filha estava mentindo e acabará repreendendo a mocinha. Ela perguntará a Zayla o porquê ela mentiu e onde ela estava. A líder espiritual irá reclamar, dizendo que viu Zayla saindo de casa cedo e que foi fazer umas compras e achou que ela estivesse no local. A menina, então, acabará dando uma desculpa esfarrapada e dirá que estava na ordem terceira. Mentindo descaradamente, Zayla dirá que anda com tonturas, mas que Pilar disse que não era nada demais e que está ótima. Entretanto, a matriarca não engolirá desculpas. Em seguida, Cândida perguntará por que Zayla foi se consultar logo com Pilar e por que mentiu para sua patroa. Ela dirá então que não queria que a madame achasse que está doente e que não pode trabalhar. Em seguida, ela dirá à sua mãe que ela sabe como são brancos e que não quer perder o emprego, mas quiser para Cândida confiar nela como sempre fez, porque não está fazendo absolutamente nada de errado. Cândida, então, deixará um alerta para Zayla. Ela dirá que espera sinceramente estar enganada, mas lembrará a filha de tudo o que se faz, bom ou mal na vida, voltará. A mulher deixa a herdeira tensa com uma sina. Mas a vida de Pilar não anda nada fácil. Isso porque nos próximos capítulos Eudoro começará a sofrer com os acessos de tosse que terminarão frequentemente em sangue. Ele então voltará ao Rio de Janeiro e ficará na casa de Dolores. Durante sua estadia, o coronel então pedirá perdão para sua filha Dolores por tê-la obrigada a se casar com Tonico. Além disso, ele confessará que nunca se perdoará por isso.
Mas ao notar o estado de saúde de Eudoro, Nélio decidirá que o melhor a se fazer é ir atrás de Pilar e lhe contar a verdade. A médica então ficará em choque ao descobrir que seu pai está com tuberculose. Muito preocupada com o patriarca, a amiga da condessa de Barral pedirá para que o jovem a ajude a se encontrar com Eudoro. Mas quando os dois estarão juntos, o coronel não conterá a emoção e não esconderá que está arrependido e até mesmo começará a se acertar com a médica. Além disso, ele pedirá para que ela cuide de Dolores em sua falta. Enquanto isso, Quinzinho irá se dar muito bem. O dono do cassino apostará em um bolão sobre quem será o futuro marido da princesa Isabel e sairá como grande vencedor, pois a maioria dos participantes terá colocado todas as suas fichas e fé em Augusto. No entanto, a princesa escolherá Gastão. Assim, o malandro pulará de alegria ao saber que apostou no príncipe certo e ganhou uma bolada. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? Acham que Pilar e Dolores conseguirão se entender após o pedido de Eudoro? Além disso, acham que Samuel e Cândida descobrirão que Zayla é a responsável pela separação do casal? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estaria esperando por todos vocês.